com o Especial Saúde, seja bem-vindo. Quem nunca sentiu dores nas articulações? Se excetuarmos os muito jovens, logicamente que o problema afeta todos, particularmente a partir de determinadas idades. As dores nas ancas e nos ombros são talvez as mais frequentes e é sobre estes dramas que hoje vamos conversar. As artrites e as artroses são um problema de saúde que muitas vezes se atribui ao envelhecimento. A artrose deve-se à degeneração da cartilagem, um dos tecidos que formam as articulações, cuja função é amortecer o esforço e o movimento. A artrite está relacionada com as alterações no sistema imunitário, podendo consistir numa inflamação articular originada por uma infecção. O tratamento destas duas patologias pode ser feito através de várias cirurgias. Por exemplo, no caso da anca, pode submeter-se o doente a uma prótese da anca quando esta não cumpre a sua função. No caso do ombro, embora a substituição da articulação seja menos comum, é igualmente eficiente no alívio da dor e na melhoria da função e recuperação da autonomia. O desgaste e a destruição articular originam dor, limitação de movimentos, deformidades e encurtamento de membros. Mas será que temos hoje mecanismos que ajudem a viver melhor e com mais qualidade de vida, mesmo quem sofre destes problemas? É o que vamos saber com os nossos convidados, que são os dois ortopedistas. Agradeço aos dois por estarem aqui comigo. Jorge Cruz de Melo, é mesmo assim, todos nós vamos passar por isto, não há nada a fazer. Eu não diria todos nós, mas claro que muitos de nós sim. Claro. E isso tem um pouco a ver com a fatura que ainda hoje pagamos por uma coisa que conseguimos com os avanços da ciência médica nos últimos anos. Nomeadamente uma coisa chamada o aumento da esperança de vida. Ora bem. A esperança de vida está associada a um desgaste e, portanto, ao vivermos mais, vamos ter também uma fatura a pagar por isso. Completamente. Nomeadamente, ou associado a isto, temos outro fator, que é, hoje somos uma sociedade com uma demanda muito grande em termos de atividade física, seja no trabalho, seja no lazer, associada a grandes cargas de desporto, claro. E isso, inevitavelmente... Doutor, mas diga uma coisa, já que tocou nesse assunto digamos assim, era melhor se não fizéssemos? É que agora coloca-se aqui o problema, não é? É melhor não fazer exercício físico, porque de facto vamos pagar a fatura, não é? Como acabou de dizer, ou se calhar os benefícios são muito maiores do que... As nossas estruturas são dinâmicas e nós temos estruturas de suporte e temos estruturas de suporte a estas estruturas, são os músculos. Não é? Na verdade, é assim, há um equilíbrio muito grande entre a parte dinâmica e estas estruturas que as suportam. Claro. O exercício físico é protetor das estruturas quando feito com moderação. É diferente. O problema é a moderação em todo este processo, não é? Ser moderado é... Dizer uma frase que eu acho que às vezes representa um bocadinho isto. Eu digo aos meus pacientes, muitas vezes, mais vale sofrer por uso do que por ferrugem. Não é? Portanto, eu acho que nós precisamos de usar as nossas estruturas, elas ganham com isso. O exagero, às vezes, não é benéfico. Não, é isso. E vivemos, de facto, num tempo em que, de facto, se fazem alguns exageros e nós vemos, às vezes, as maratonas... Vamos saber, e começaria de uma forma muito geral, começaria pela anca, porque é aquela mais falada, doutor, talvez. Ou pelo menos que habitualmente se fala mais e onde se diz, eu tenho que pôr uma prótese na anca. Isto é recorrente, toda a gente diz que se quer pôr prótese na anca, que é muito mais fácil, que resolve bem o problema que tem, etc. Quais são os problemas associados às patologias da anca, digamos assim? Em primeiro lugar, esta relativa confiança com a cirurgia protésica da anca tem muito a ver com o facto desta articulação ser aquela onde mais cedo se conseguiu algum sucesso com este tipo de procedimentos. E, logicamente, que o sucesso traz o sucesso e eu ver que o meu vizinho vai ficando bem, dá-me vontade também de fazer o mesmo tipo de tratamento. E o grande sucesso da anca tem um pouco a ver com isto. Podemos dizer que o sucesso na cirurgia protésica da anca iniciou-se nos anos 60, um cirurgião famoso inglês, Foi a primeira vez que se fez uma... Não foi a primeira vez, mas foi a primeira vez que se consegue uma prótese com sucesso. E com sucesso, sobretudo, quando falamos de durabilidade. A famosa frase do vai durar para 10 anos, vem desta altura, que hoje já não se aplica às próteses que se fazem nos tempos atuais, na minha opinião. Já é muito mais, não é? Daí também temos o início do sucesso da cirurgia artroplástica. E daí ela vai à frente, em relação a outras cirurgias artroplásticas. Hoje dura quantos anos? Hoje costumo dizer aos meus doentes que 80% de próteses bem implantadas estão a funcionar bem aos 20 anos. 20 anos. Portanto, acho que é uma taxa muito boa de sucesso. Claro. Não é? Os tempos têm evoluído e desses anos 60 para cá tem-se evoluído em termos de paradigmas de cirurgia. Tudo, não é? Pois. Eu costumo dizer outra frase muito importante. Eu acho que no final do século passado vivia-se muito no paradigma do grande incisão, grande cirurgião. Estamos habituados a ver cirurgias enormes para fazer
o mesmo procedimento. Ficavam grandes marcas. Grandes marcas. O início deste século trouxe-nos a tendência para as cirurgias menos invasivas, com incisões pequeninas, e, portanto, hoje nós fazemos cirurgia mini-invasiva. São muito pequeninas, não é? As marcas quase que não se notam. Com 7 a 12 centímetros, consegues cada vez mais curtas. Mais pequena. E o tempo, muitas vezes, de operação é reduzidíssimo, é muito curto, não é? O tempo de internamento. Nestes programas atuais que nós fazemos, nós chamamos de Fast and Safe Recovery. O doente tem uma cirurgia com internamento curto, um internamento que vai de 2 a 5 dias, contrapõe internamentos longos de 2 semanas que se fazia antigamente. O doente rapidamente é mobilizável, rapidamente começa a andar. Tudo se tornou bastante mais fácil e mais rápido para o paciente. E funciona, não é? E funciona. E é que está. O importante nisto, na verdade, é o doente e o médico irem tendo cada vez mais confiança e mais capacidade na execução destes gestos e na percepção de que vai valer a pena. A prótese do ombro sofre um pouco o que sofreu a prótese do joelho durante muitos anos. Nós hoje já fazemos mais prótese do joelho do que prótese da anca. Durante muitos anos era uma irmã pobre. Faz-se mais do joelho do que da anca? Hoje fazemos mais prótese do joelho do que prótese da anca. E mais homens, não é, doutor? Ou tanto homens como mulheres? É igual? O número anda mais ou menos equilibrado. E era uma prótese que há 12, 15 anos atrás havia aquela ideia, a prótese do joelho é muito mais difícil e tal. Tínhamos um pouco mais de receita. Eu penso que o ombro, nesta altura, passa um pouco pela mesma situação. Por aquilo que passou o joelho. E os resultados, e o facto do cirurgião ficar mais à vontade com a técnica, vai levar a cada vez mais se execute o procedimento sem receio. Claro. Acho que isso é importante. Já voltamos para a nossa conversa até para sabermos como é que novidades são essas que existem hoje em dia, que dão mais qualidade de vida às pessoas, que é isso que estamos a falar, e que idades é que que os doentes vos procuram para fazer estas coisas novas. Vamos agora conhecer uma pessoa que já passou pela experiência de dores complicadas nas articulações, mas conseguiu dar a volta à situação. Ora, veja. Inicialmente não conseguia articular, a fazer os movimentos normais, que uma pessoa, ao fazer os movimentos, ao caminhar, ao correr, provocava-me bastantes dores. Acordava à meia da noite com dores e foi ver que isto era. O doutor disse que eram uns quistozinhos que apareciam, que tinha no osso do fémur, na esfera, que provocava dor na anca, que tinha que ser raspado o osso e limpo, colocado no sítio, podia ser que resolvesse. O que é certo é que fiquei melhor, fiquei bastante melhor, mas numa das pernas, com os movimentos ainda, portanto, muito limitados, mas pelo menos não tinha as dores. Já não acordava à meia da noite, já fazia algumas coisas que até então não as conseguia fazer, mas, portanto, dores, vá lá ao menos. Só que, pronto, do lado direito nunca ficou bem, havia sempre ali uma dor e o diagnóstico deu conta que era o osso que estava ferido, que tinha que ser colocada uma prótese. Sempre que é necessário sermos submetidos a uma cirurgia, é no sentido de melhorar a nossa qualidade de vida. Porque o facto de andarmos a sofrer durante tanto tempo só porque temos medo, não é? Se uma pessoa for a pensar assim, não sai de casa, uma pessoa tem que acreditar nos profissionais. Eles são pessoas excelentes. Que deixem o medo de lado e que se deixem levar pela experiência de um doutor, de um especialista, e que confiem neles, porque de certeza que vai dar certo e que vai correr tudo bem, que daí para a frente a vida deles será bem melhor. Dores nas articulações, como prevenir, como tratar, é o que hoje estamos a analisar no Especial Saúde. Voltamos à conversa com os nossos convidados, dois ortopedistas que vêm do Centro Hospitalar de Entro, Douro e Voga. Vamos falar agora de inovação, que é isso que é importante, quer dizer, de facto, hoje em dia é possível operar e com sucesso, não é, doutor? Começo pela anca, é possível operar com sucesso. Já nos disse que, de facto, das incisões grandes agora são incisões pequeninas, mas que técnicas são estas? Que inovação é esta? O que é que nós temos, de facto, ao nosso dispor, que de facto nos garanta esta melhoria de qualidade de vida aos 70 ou aos 80 anos, que é isso que interessa, é sermos jovens toda a vida, não é? A primeira coisa é... O doente, quando faz uma artroplastia numa fase em que realmente está uma prótese, quando está muito limitado, muito sintomático, a primeira sensação que tem é que lhe aconteceu um milagre na vida. Eu costumo dizer que a pessoa volta a ter vida.
É um readquirir de capacidades. Porque vai perdendo de capacidades durante aquele Progressivo. percurso, não é? E depois, é de voltar repente, a ter quando uma acaba... articulação que funciona bem, que funciona praticamente sem dores. Portanto, é um readquirir de vida. É um pequeno milagre. Nos últimos anos, assistimos a vários progressos. Progressos que têm a ver Tem aí umas coisinhas para nos mostrar, não é? com os materiais. O aparecimento de novos materiais, cada vez com maior resistência e maior durabilidade, como nas superfícies articulares, no caso das cerâmicas, Pois. como no tipo de design de revestimento. Isso é o que se coloca, isso é encaixado, Isto não é é? o que se coloca. Digamos que isto é o que é colocado no fémur e que é Ok. colocado na bacia, e Assim. é aqui que nós vamos ter Ok. realmente o componente Ok. articular e que vai permitir o funcionamento. Gira completamente. Faz um arco de movimento Tal como o praticamente osso semelhante normal. à prótese, À à anca, à anca normal. Isto foi a evolução que tem a ver um pouco com a indústria que nos acompanha. Sim, No claro. entanto, há evoluções também técnicas que têm a ver com os cirurgiões. Ok. Vimos Pois. evoluir nos últimos anos das tais grandes incisões para as incisões mais pequenas. A tendência para a cirurgia mini-invasiva com o início do século XX. Ok. Para programas que nós chamamos de Para vocês fast- não é mais difícil fazer uma coisa com uma incisão pequenina do que uma operação com uma incisão grande? Tu vais do hábito Fazer mais pequenino não é difícil, embora, e eu também passei por isso, como todos os cirurgiões que são realmente fãs da cirurgia mini-invasiva, nós também tentamos bater recordes. E houve uma fase da nossa vida como cirurgiões que tentamos fazer as próteses pela incisão mais pequena possível. Isto às vezes acompanhava-se de algumas dificuldades e às vezes mais vale uma incisão ligeiramente maior, onde eu não tenho dificuldades e tenho mais garantia que faço bem o procedimento ao meu doente. Eu digo, a mini incisão não tem que ser a mínima incisão, é a mini Pois. incisão para fazermos bem o trabalho. procedimento que vamos fazer. Tudo evoluiu e hoje otimizamos ainda mais este tipo de procedimentos. Ok. E hoje há uma tendência para uma nova técnica, nós chamamos de abordagem anterior-direita. Uma abordagem que traz novas vantagens. Além de ser uma cirurgia mini-invasiva, Sim. é uma cirurgia que, passando entre planos, entre músculos, entre tendões, entre nervos, não cortando nenhum, permite maior estabilidade, maior facilidade de recuperação para o doente. É uma cirurgia que tem alguma exigência maior para o cirurgião, mais difícil, mas que facilita muito a recuperação e o pós-operatório do doente. Claro. As vantagens, acrescentamos um internamento ainda mais curto. Mais curto ainda. Pode chegar a ser apenas de 2 dias. Acrescentamos a não necessidade de objetos como alteadores nas sanitas, triângulos no meio das pernas, que realmente são incómodos No para o doente. pós-operatório era complicado, não é? Complica um bocadinho o pós-operatório do doente. Que é? Conseguimos fazê-lo sem nenhum destes cuidados. Conseguimos pôr o doente a andar no dia seguinte. Conseguimos pôr o doente em casa rapidamente a fazer muitas das coisas do seu dia-a-dia com a ajuda de canadianas. Muitos destes pacientes, às 4, 6 semanas, estão a fazer uma vida quase normal. Quase normal. E este é o grande, digamos, avanço que temos nestes últimos Para vocês 2, é 3 gratificante, anos. não é, doutor? Muito gratificante. Claro que deve ser. Deixem-me perguntar-lhes uma coisa e responda quem quiser. Estas operações, estas cirurgias são caras? Ou seja, o Estado gasta muito dinheiro com elas? Ou nem por isso, estamos a falar daqui de coisas que conseguimos fazê-las. Isto por causa da crise, logicamente que tem... Claro, e elas os são médicos são criticadas. chamados muitas vezes a ser responsabilizados também por aquilo que gastam, não é? Seria importante, antes de mais, desmistificar aqui um ponto. Alguns anos atrás, não muitos, tínhamos uma tabela de incapacidades que previa, por exemplo, com uma prótese da anca, do ombro, do joelho, os nossos utentes eram naturalmente considerados quase sempre incapazes para o trabalho. Eu costumo dizer que nós entravam de baixa muitas vezes. andamos muitos anos a tratar pacientes que nos chegavam mancos, saíam a andar bem, mas estavam inválidos. Eu digo, aqui sim, eu acho que a cirurgia era muito cara. Nós estávamos a criar inválidos. Também aqui alguma coisa mudou, felizmente, porque muitos dos nossos pacientes, felizmente, hoje com uma prótese bem aplicada, uma boa prótese, ficam com uma capacidade para isso fazer uma vida mais ou menos normal. Claro. Eu digo, uma vida natural para aquele grupo etário. E como tal, eu digo, hoje, quando nós fazemos isto e ajudamos um paciente a readquirir a sua capacidade de trabalho, acho que não estamos a gastar muito dinheiro, estamos a gastar pouco dinheiro. Nós estamos um pouco habituados a pensar que o gesto cirúrgico é caro porque pagamos alguns materiais que são caros. Não são muito caros quando comparamos, por exemplo, os gastos
com cuidados médicos e muitas outras patologias que nós temos. Sim, e se calhar o facto do doente não ser submetido a este género de técnicas, se calhar mais tarde o preço a pagar é muito mais alto. Poderá ser. Poderá ser. Poderá ser. Com internamentos, com outros género de internamentos, com outros género de coisas. Uma pessoa que começa a ter problemas... Eu ia perguntar isso mesmo. Com que idades é que, de facto, as pessoas começam a ter problemas nestas articulações? Quer num, quer noutro. Comecemos por aí. A idade para início dos problemas é qualquer idade. É qualquer. E esse é que é o problema. Mas em média, doutor? Esse é que é o problema. Muitos dos nossos pacientes surgem entre os 50 e os 75 anos. Sei que era mais tarde. De qualquer das formas, eu acho que é preciso desmistificar aqui duas coisas. Nós quando colocamos a indicação para uma cirurgia protésica, há um mito de quanto mais tarde, melhor. Pois. E até um mito ainda mais limitativo, que era só depois dos 60 anos. Na verdade, a cirurgia deve ser feita quando o nosso paciente precisa dela. Né? E isto tem a ver, sobretudo, com o sofrimento, com a perda de qualidade de vida com o paciente. Completamente. Nós costumamos usar uma frase no nosso serviço que é: o paciente vem-nos pedir para ser operado e não somos nós que lhe dizemos que tem que ser operado. Nós dizemos ao doente a patologia de que padece, dizemos ao doente as soluções que temos e o timing da cirurgia é o doente que o vai decidir. Claro, Nunca é demasiado cedo, nunca é demasiado tarde. Há um tempo ideal, oportuno, para o fazer, que é determinado pelo paciente que sofre das dores que o limitam e é essa a grande razão para a execução da cirurgia. Obrigada. Eu agradeço a ambos o facto de terem estado aqui comigo, porque desmistificámos alguns mitos que existiam, principalmente relativamente ao ombro, à anca, não tanto, não é? Mas soubemos que há novas técnicas aí que, de facto, dão mais qualidade de vida aos doentes, independentemente da idade que ele tenha, e é isso que interessa. Muito obrigada a ambos. Psicossociologia do Trabalho e das Organizações é a obra que nos chega da editora Lidl e que aconselhamos para esta semana. Trata-se de um livro com coordenação de Sónia Gonçalves. Ler, já sabe, faz bem a tudo, até à saúde. Despeço-me dos meus convidados e de si. Prometo voltar para a semana e deixo ainda em muito boa companhia no consultório com o professor João Caramês. Até para a semana.